안녕하세요! Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre meios de transporte. São palavras que quem estuda japonês ou chinês vai poder se beneficiar bastante. Isso porque algumas palavras, a maioria, pelo menos das palavras dos meios de transporte em coreano, é derivado dos ideogramas chineses, né, do Hanja. Então, as pronúncias vão ser muito parecidas com essas palavras que utilizam ideogramas, ou seja, japonês, chinês. A primeira palavra que eu queria passar para vocês seria a palavra mais genérica, né, de meio de transporte, seria veículo, né? O veículo, no coreano, a gente vai falar cha, né, com esse som aspirado mesmo, cha. No japonês, o correspondente dessa pronúncia, né, do cha, seria o sha, né, sha. Esse ideograma, né, que significa veículo, né? Só que tem outra pronúncia no japonês, que é o kuruma, né? Kuruma, que aí já é a pronúncia do japonês mesmo, né? Não é derivado do chinês. Mas o ideograma é o mesmo, né? Então tem essa diferença no japonês. No coreano, não. Esse ideograma, tudo que é derivado dos ideogramas no coreano vão ter uma pronúncia só, né? Existem as palavras do coreano mesmo, né? Só que aí é uma outra história. Então, cha seria a palavra derivada do chinês, que significa veículo, né? É um veículo em geral, né? Então, cha. Aí, usando essa palavra, a gente vai ter outras palavras. Por exemplo, 자동차, 자동차, né? 자동차 vem desses ideogramas aqui, são 3. O primeiro deles seria próprio, né? Si mesmo, né? Então seria o cha. Cha, que é um pouco mais fraquinho do que o cha do veículo, né? Cha, esse é só cha. Cha, dong, esse dong, ele vem de movimento. Movimento, então se movimentar, como undong, por exemplo, né? Undong significa exercício, né? Se exercitar, então undong하다. Então, 자동 seria a junção de próprio com movimentos, ou seja, algo que é automático, né, que se move sozinho, né? 자동 significa automático. E aí o cha, né, que é o veículo, né, a primeira palavra que eu falei, então seria um automóvel, né? Então é um veículo que se move sozinho, né? Então é um carro automático. Claro que eu não estou falando aqui de carro que tem embreagem automática, não é isso. Né? Na verdade, é porque é um carro que não é movido como os Flintstones, né? O carro dos Flintstones, por exemplo, né? Então não tem ninguém lá andando com o pezinho, né? Seria um carro que tem uma automoção, né? Então seria o automóvel, 자동차. Mas tem muita gente que também fala, para falar carro, né? O automóvel fala só cha, não tem problema também. Aí outra palavra que também usa esse ideograma de veículo seria 자전거, 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 né? O cha é o mesmo do próprio. Esse 전 vem do ideograma de girar. Girar. Que será então que gira? E o último é o go. Ele também é o mesmo ideograma do cha, né? De kuruma, de veículo, né? Então, só que a pronúncia dele ficou go no coreano. Ficou go. Esse mesmo ideograma também tem a leitura go e kyo no japonês. Por isso, no coreano, ele, em vez de ficar o cha, por alguma razão, né, misteriosa, ele ficou go. Né? Quem souber a explicação, por favor, escrevam aqui no comentário pra eu saber também, porque eu acabei não indo atrás desse detalhe. Mas então, 자전거 seria um veículo que é movimentado pelo giro, né? Que gira sozinho, né? Que precisa do movimento do giro. Então, 자전거 seria jitensha, né? No japonês, jitensha. Seria a bicicleta, ok? Então, 자전거 é a bicicleta. Aí depois temos o 기차, né? Cha novamente, que é o veículo, que ele vem desse ideograma aqui, que é de vapor, né? A gente junta água com energia, né? Então forma essa palavra ki, vapor. Kicha, né? O que é o veículo movido a vapor? Hoje em dia ninguém usa mais, né? Mas acho que nem existe mais, pelo menos nas grandes cidades. Mas é o trem, né? É o trem que era tipo Maria Fumaça, né? Que soltava aquele vaporzinho. Hoje em dia é tudo trem elétrico, né? Então, mas mesmo assim, na Coreia e no Japão também, eles usam essa palavra, né? Kicha, né? No japonês, no caso, seria kisha, né? E não cha, é o cha. Então, kisha, né? No japonês e kicha no coreano. Então, ainda utiliza essa palavra mesmo para os trens que são elétricos, né? Que não usam
o vapor, mas ainda é um trem e não é para diferenciar o trem do metrô. Então é uma palavra mais genérica, né, para trem. Depois a gente tem exatamente o metrô, né? Vamos ver como é que forma esta palavra metrô, né? Seria 지하철, 지하철, 지하철. Se a gente olhar esses 3 ideogramas, né, que formam esse 지하철, o primeiro deles é terra, terra, né? Então, 지 é a terra, depois o ha vem do ideograma de baixo, né? Sub, né? Ou seja, subterrâneo, né? Embaixo da terra. 지하, depois o 철 é de ferro. Então, seria um ferro que passa por baixo da terra, né? Ou seja, são os trilhos, né, que passam embaixo da terra. Ou seja, o metrô, né? Então, subway, né? Então, 지하철 seria a palavra em coreano para metrô. No japonês, é chikatetsu. Chikatetsu. É a mesma coisa, né? O chi é o mesmo do terra. O ka seria o ha, né? Chiha. Aí fica chika. E tetsu seria o ferro mesmo, né? Então, no coreano ficou char. Tá? 지하철 seria, então, o metrô. Aí depois a gente tem 비행기. 비행기. 비행기, né? Deixa a gente olhar aqui os ideogramas. Pi vem desse ideograma de voar, né? Voar. Então a gente já dá para deduzir bem o que é esse meio de transporte, né? Algo que voa. Então, pi é voar. Hen vem do ideograma de ir, né? De viajar, né? Ligado ao movimento, né? Então, algo que vai, né? Voando. E o ki é justamente a palavra de maquinário. Seria a máquina que voa, que vai voando. Então, ou seja, o avião, né? 비행기. 비행기. No japonês, hikoki. Hikoki, né? Você vê que esse hi, né? No coreano é pi. Hen é o ko. Hikoki, né? O ki do japonês. No coreano também é ki. Só que aí a pronúncia fica um pouquinho mais mole, vamos dizer. 비행기, né? Fica mais fraco, né? Na verdade. 비행기 e não 비행기. Né? 비행기. Então, 비행기 seria o avião, tá? Aí depois, agora, eu tenho 3 palavras que são derivadas do inglês. Uma pronúncia não vai ter a ver com ideogramas, tá? A primeira delas é otobai. Otobai. Na verdade, essa palavra nem existe no inglês, né? É uma junção de 2 palavras que formou esta palavra. No japonês é igualzinho, né? Otobai. Otobai. No coreano, otobai. Esse oto é a mesma coisa que jido no japonês, né? Ou 자동, né? A gente falou lá no começo, 자동차, né? É o carro que se move automaticamente, né? Que é o carro automático. Ou seja, é o automóvel. Esse 자동 é automático. É a mesma coisa que oto, né? Ou seja, auto, né? Vem do inglês, auto é de auto. E o bai é de bicycle, né? De bike, bicycle. Então, ou seja, a bicicleta automática, né? Que é a motocicleta. Otobai. Depois temos bus. Bus é um pouco estranho, né? No japonês é mais próximo do inglês, que é basu, né? Ou seja, ônibus, bus, né? No coreano ficou bus. Vocês veem que o som do bus, né? Do B inicial, a gente utiliza o B do coreano, que é o pyup, só que o som dele no início da palavra, ele não vai ter esse som puro B, né? Que é o nosso B. É um pouquinho mais voltado pro P. É um B, mas ainda é meio P. Então fica um posse, não boss, tá? E o bus, como é só esse S sozinho, né, do inglês, no coreano não existe. A gente não consegue falar, por exemplo, pot, né? Colocar essa assim, pot, isso não existe. Pot, o shiot, quando tá embaixo, na posição de patim, sozinho assim, ele vai ter som de T, né? Vocês lembram disso? Então não vai ser bus, né? Se escrevesse isso, pot, po, e o S não vai ler bus, vai ler pot. Por isso, tem que colocar esse para palavras que terminam com esse som mudo, né? Bus, ou quando termina com Carlos, né? Dá pra falar Carlos, mas geralmente escreve Carlos. Novamente, Carlos, né? Então, essa ideia, né? De sons que são mudos, não dá pra deixar ele sozinho, como bati muitas vezes, né? Ele ter que ser acompanhado por uma vogal, nesse caso vai ser a que vai deixar o som mais levinho, né? Posse.
posso, tá? Agora, a próxima palavra, que também é derivado do inglês, esse é bem próximo do inglês, é o taxi. Taxi. Essa é fácil, né, de entender. Então, taxi é táxi, claro, né? Então, taxi. No japonês é taxi, taxi. Mas aí no coreano fica taxi, taxi. Esse é fácil. Agora a gente vai falar de locais. Locais, né, que estão relacionados aos meios de transporte. Ou seja, né, ponto de ônibus, rodoviária, aeroporto, essas coisas, né? A próxima palavra é 버스 정류장. 버스 정류장. Essa palavra significa ponto de ônibus, né? 버스 é de ônibus mesmo, né? 버스. Aí esse 정류장, primeiro vamos falar da pronúncia dele. A gente fala 정류장, apesar da escrita ser 정류장. Quando a gente tenta juntar, né, rapidamente, falar 정류장, no coreano sai mais natural falar 청류장, 청류, do que falar 청류. Esse rir, né, esse som de R, do R, ele sempre acaba sendo muito fraquinho, sempre um pouco que acaba sendo ignorado ou modificado, porque ele é um pouco chatinho de se pronunciar, pelo menos para os coreanos. Então, esse som do 청류 vai ficar 청류, né? 청류장. Então, essa é a pronúncia, tá? Do ponto de ônibus. Se a gente olhar os ideogramas de 청류장, 청 vem de parar, de estar parado, né? Aí esse 류, né, que pronuncia 류, ele tem a ver com o ficar, permanecer, né? Ficar, manter. E o 장 é um lugar, né? Então é o local onde você permanece parado. E 버스 de ônibus, né? Então seria o ponto de ônibus. No japonês, é mais comum falar só basutei, né? Mas existe a palavra completa que é basuteiryujo, teiryujo. Esse ryu é mais fácil de falar, né? Que é teiryu, não tenryu. Teiryujo seria a palavra do japonês para ponto, né? Basuteiryujo. Mas é muito mais fácil falar só basutei, né? Que é o ponto de ônibus. No coreano, então, não existe só esse basutchan. Eles não falam assim, né? Então, 버스정류장 seria então ponto de ônibus. Tipo aquele ponto de ônibus do BTS, um dos clipes deles. Ficou muito famoso aquele 버스정류장. Depois temos 버스 터미널. Esse é fácil, né? Então seria o terminal de ônibus, ou seja, a rodoviária. O que a gente falou antes era só ponto de ônibus, é o ponto na rua. Esse aqui é a rodoviária, é o 버스 터미널, a terminal de ônibus, tá? No japonês, 버스 터미널. No coreano fica terminal. Todo esse som do inglês que tem R, tipo terminal, vai ficar to. No japonês fica fica A aberto, né? No coreano fica então terminal. Depois a gente tem aeroporto, que é 공항, tá? 공항, falando mais rápido, 공항, tá? Os dois tem ian, tudo aqui na garganta. No japonês é kuko. Vocês vão ver o ideograma. Kon vem de céu. Então, seria o céu, algo que é do ar, que é aberto. Então, é o ar, seria o ar. O han, na verdade, o han é do ideograma de porto, exatamente o porto. Então, porto aéreo, né? Aeroporto. Com han. Só o han é o aeroporto, tá? Não digam han, né? Nem han, tipo jovem han, né? Não, é han, aqui dentro, han, tá? Não é han é outra coisa. Então, han. Então, 공항 ou 공항. Esse é o aeroporto. Aí só o porto, sabe? Porto, navio. Aí é só han, tá? Mas também dá pra falar hangu. Diferente de hangul, né, que é o nosso alfabeto, né, coreano. É hangul. Né? Enquanto que o porto de navio, hangu, tá? Aqui na garganta. Han, lá atrás. Hangu. Esse han, claro, é o do porto. E esse gu vem de entrada.
É a boca também. É o mesmo ideograma de boca. Que a boca é a porta de entrada, né, dos alimentos, né, que nutre o nosso corpo. Então, hangu seria o porto, né, mas dá pra falar só han também. No japonês, eles não falam só o, né, fala minato, minato, né, igual o pai do Naruto. Naruto. Então, minato é a palavra para porto em japonês, mas existe também o correspondente a hangu, do que só han, né, que seria o minato. Existe o correspondente hangu, que é koko, koko, né? 2 cocôs. Então, koko. Tá, então koko seria a entrada, né? O porto onde chegam os navios. É isto, então. Aproveitaram para aprender alguns ideogramas? É bem divertido, né? Ver que os ideogramas traz, né? Exatamente essa ideia, né? O ideograma é uma imagem com ideias, né? E juntando essas ideias a gente forma outras palavras. É muito mágico, é muito bonito. Né? E no coreano também tem, só que é uma escrita muito mais facilitada, gasta menos grafite, né? Menos. Mas claro que visualmente, enfim, é mais fácil para quem vê o ideograma, né? Visualmente é muito mais fácil. No coreano você tem que ler cada letrinha e saber de onde está vindo esse ideograma, porque muitas vezes o ideograma tem o mesmo som, né? Mas aí quando você vê ele ali, o ideograma hanja, você sabe exatamente o que é. Mesmo às vezes sem saber a pronúncia. Mas no coreano não. Então, nesse ponto acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas nada muito absurdo, porque quando a gente vai conhecendo palavras que têm esses ideogramas, a gente vai já aprendendo essa ideia e muitas vezes já deduzindo qual é o ideograma que está sendo usado nesse caso, né? Quando é uma palavra originária do chinês, né? Desses hanja. Então, é isto, né? Só falar hanja, essa palavra hanja, o han, na verdade, não é do Han de Coreia, tá? É o Han de China, porque existe 2 ideogramas diferentes, ó. Essa é a dificuldadezinha, né? Então, Han pode ser tanto de Coreia, tipo Hangul, Han é derivado de Coreia, e Gur seria a escrita, né? Então, a escrita coreana, enquanto que Hanja, esse Han vem de outro ideograma que é de China, né? Então é do povo Han também, né? Do Han da China, e o Ja seria de letra, de né, do kanji, seria no japonês, né, kanji. Então, hanji, não sei como fala no chinês, escreve hanzi, né, mas a pronúncia é um pouco diferente, eu não sei exatamente. Mas, então, kanji seria no japonês, kanji, e no coreano, hanja, hanja. Então é isso por hoje. Aula que vem, eu vou falar sobre meio de transporte também, mas como falar assim, eu vou de carro, eu vou de táxi, vou de ônibus, né? Essas coisas, tá bom? Então até a próxima aula. Nha!